Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a nós todos. O que o Espírito Santo me passou para estar falando esta noite é a respeito das dores da alma, né, da depressão, das tristezas e angústias. Então, está lá em Mateus, né, capítulo 27, versículo 46, em Salmos 18, do 6 ao 11. Muitas vezes no sofrimento passamos por angústias, medos, tristezas, ao recebermos uma notícia ruim ou ao acontecer algo grave que nós não esperávamos. A primeira reação, né, que temos é não aceitar, e quando não tem outro jeito, nos revoltamos e não admitimos que tal coisa aconteceu e conosco, e aí quando realmente enxergamos a gravidade do problema e pensamos que não vai haver solução, aí entramos em depressão. Outro tipo de reação é aceitar o que aconteceu, mas tentar barganhar com Deus, né? Aí, por exemplo, dizer: Senhor, se eu melhorar, vou fazer tal coisa, Senhor, se melhorar, vou ser uma pessoa melhor, e fazer vários tipos de promessas, né? E achando que com aquilo ali vai acontecer, de repente, né, a melhora, o voltar, né? Às vezes aquela situação, às vezes uma separação, às vezes um relacionamento que não deu certo, então que Deus vai solucionar aquilo rapidinho. Só que muitas vezes Deus está usando a situação para que possamos aprender algo, é porque lá na frente, né, outras coisas vão ser beneficiadas, né, outras coisas, Deus sempre tem um propósito para cada situação, né. Mas é muito comum e muito normal sentirmos medo, é muito normal, é do ser humano, né, ter angústias, ter medos, ter decepções. Lá em Mateus 27, 46, mostra um exemplo muito claro de Jesus, né, porque ele tomou a forma humana e sofreu por nós, né, as dores, né, para que possamos ser salvos. E ele chegou a um ponto de achar que Deus tinha o abandonado. Ele falou: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Porque durante 3 horas, né, Deus deixou ele um tempo só, porque não podia chegar próximo, porque ele estava absorvendo os nossos pecados. As dores de Jesus foram tão fortes, as dores da alma, ele sofreu tanto, foi tanto sofrimento, ele sofreu ferimentos, ele sofreu rejeições, ele se sentiu desamparado pelo Pai, que ele achou que Deus o tinha, né, abandonado, desamparado, mas só que não foi, né? Deus, ele não desampara, ele não, principalmente o filho dele, ele jamais desampararia, e nós também da mesma forma, Deus, ele não nos desampara. E uma das provas é que lá em Salmos 18, do 6 ao 11, está escrito assim, ó: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu. É, Então a terra se abalou e tremeu, os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia carvões, se acenderam dele. Abaixou os céus, desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. Cavalgava um querubim, e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens do céu. Assim que Jesus clamou, né, e pediu por socorro e perguntou ao nosso Senhor se ele havia o desamparado. Depois das 3 horas, né, que se passou, que veio as trevas, né, que o sol se escondeu, Deus, ele subiu nas asas de um querubim e foi ao socorro do seu filho.
tanto que quando ele foi passando, até o sol se curvou, né, para ele, até o sol se apagou e se curvou perante o nosso Deus maravilhoso. Então ele saiu em socorro de seu filho, e o socorreu e o levou, né, para junto dele. Então, assim, ó, Deus, ele está sempre nos ouvindo. Deus, ele não nos desampara nunca. E todas as vezes que sentimos dores, angústias, sofrimentos, com certeza Deus sempre tem um propósito. Dobre os joelhos, ore, peça ao Senhor para que Ele venha interceder por você, porque toda a oração, né, chega aos ouvidos do nosso Senhor. Toda a oração, todo o clamor chega aos ouvidos do nosso Senhor, e nenhum sofrimento é em vão. Então, assim, até Jesus, né, ele ficou um pouco apreensivo e se sentiu desamparado, porque é muito normal isso do ser humano, porque ele estava com forma de ser humano no momento, mas Deus, ele não desampara nenhum filho seu. Então clame ao Senhor sempre que precisar de ajuda e socorro. É essa palavra que eu tenho para nós todos hoje, que Deus nos abençoe, e eu peço, meu querido Senhor, vá em todos os lares, em todas as famílias, em todos os hospitais, presídios, todas aquelas pessoas que estão com depressão, com angústia, com tristeza, precisando do seu amparo, do seu amor. Cuida, Senhor, abençoa, protege, em nome de Jesus. Amém.